é aquele questionamento, loja própria ou franquia? O que a gente ganha ao ter loja própria e o que a gente ganha quando faz franquia? O que a gente perde quando faz loja própria e o que a gente perde quando faz franquia? Essa pergunta que a gente vai rodar aqui com a experiência desses caras que sacam muito, tá? Tá em franquia há quantos anos? 27. 27 anos, você? 16. 16, você? 27. 27. Você tá vendo? Isso é quase um século. Se somar comigo aqui, eu tô há 22 anos de franquia. Não sei se é legal essa conclusão de quase um século. Tem quase um século de experiência de franquia aqui. Então você que está vendo, possivelmente um dia você vai pensar assim, será que eu vou fazer franquia para multiplicar o meu negócio? O Semenzato já deu a dica. Tem que primeiro você ter sucesso, para depois pensar em replicar. Agora, qual é esse trade-off? Qual é essa troca? O que eu ganho e o que eu perco quando eu faço franquia? Deixa eu começar agora com o Semenzato. Semenzato, alguém que vai fazer franquia, o que ele perde em relação assim, em relação a uma loja própria ou uma franquia, o que ele perde e o que ele ganha? Primeira coisa que eu gosto de exercitar muito para tomar uma decisão se aquele negócio é franqueável ou não, Perfeito. Primeiro é checagem de margens, se é possível alimentar toda a cadeia. Se cabe. Tá, se cabe, porque essa é a primeira decisão que você tem que tomar. Que margem eu tenho para eu ficar alinhado com precificação de mercado, preço final de consumidor, porque muitos negócios não param de pé com franquia. Ótimo. Nem todo negócio é franqueado. Não são. E se ele não possuir margem, é a primeira coisa, tá? Então, depois que eu passo pela análise da margem, eu vou para um segundo ponto, que é qual é o grau de dificuldade de operação. Porque tem operação que é quase impossível de se outorgar a um franqueado. Não que ele não tenha competência, mas o custo para transmitir o know-how daquela operação muito alto, muito longo. Pode tornar inviável a operação. Então esses são os pontos que eu considero assim os mais importantes, tá? Dentro dessa a primeira análise que eu diria, né? E claro, é muito importante deixar claro que o franqueado opera mais leve do ponto de vista tributário. Porque ele é uma simples. O que equivale a dizer? Ele opera no simples, então isso se viabiliza muitos negócios que não param de pé numa loja própria filial, mas que é inversamente proporcional no momento que você avalia como franquia, porque os custos de existir são infinitamente menores. Deixa eu pegar um parênteses aqui, Semenzato. O que você está falando é de uma profundidade imensa. Eu vou tentar traduzir para quem está começando. Ele usou um pouquinho de termos técnicos. No Brasil, a parte tributária é um desafio. Não é fácil. Um tributarista não conhece toda a lei tributária porque ontem apareceram várias novas leis tributárias e cada estado cria o seu, cada cidade cria o seu, o governo federal... Além da carga, né? Além da carga tributária, que não tem ninguém assim lá no governo pensando assim, não, está muito alta, vamos maneirar. Não, ninguém pensa. É uma máquina, às vezes, autofágica que não está preocupado com o resultado final. Então, quem tem que se preocupar com isso é o próprio empresário. Olha o que o Semenzato disse. No Brasil existem vários regimes fiscais. Uma empresa grande, por exemplo, ela pode ser uma limitada de lucro presumido, mas daqui a pouco ela cresce tanto que ela vai precisar ser enquadrada em lucro real. E as cargas tributárias vão subindo cada vez mais. Uma determinada operação pode ser que não seja mais viável na mão de um franqueador, mas na mão de um franqueado seria por quê? Porque ele pode ser uma empresa no regime fiscal super simples, que tem uma tributação menor. Percebeu? Inclusive, os encargos trabalhistas também diminuem no caso do simples. É só o fundo de garantia, não tem INSS, o GPS. É uma cascata, né? Isso por si só, Flávio, explica o porquê de tantas franquias no Brasil. Perfeito. E por que a gente, brasileiro, Perfeito. se adaptou bastante com o modelo de franquia. Por essa leveza na operação, principalmente quando esse franqueado não escala muito. Claro que vai chegar um momento que ele se torna um multifranqueado, ele passa a ter 20 operações, 40 operações, ele vai estourar o simples, obviamente, e ele vai cair na carga tributária maior. Mas até lá ele já tem volume. Ele já tem musculatura. Musculatura para suportar a carga tributária que vem pela frente. Sandra, seria correto a gente dizer que quando a gente decide fazer franquia, comparando com uma loja própria, a gente também está abrindo mão de alguma liberdade? Assim, o que motivou a gente na Hope a abrir franquia foram duas coisas muito importantes. A primeira é que assim, a Hope foi criada na indústria, né? A Hope é uma empresa de 56 anos.
Franquia é um negócio muito novo para a gente, quer dizer, varejo é um negócio muito novo. Sim. A gente nasceu numa era onde os grandes negócios faziam na indústria. E aí, quando a gente decidiu varejar, a gente não tinha esse know-how do varejo, a gente tinha muito know-how de produto, do nosso setor, da indústria têxtil como um todo, mas de varejo não. Então, a gente buscou se associar a alguém que entendia de varejo, que no caso era uma cliente multimarcas, que topou esse desafio com a gente para a gente aprender a varejar. Então, esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo foi que a gente já pensava em escalar. Lógico, a gente viu a viabilidade econômica tanto para nós, franqueadores, quanto para o franqueado. Precisava ser um bom negócio para os dois lados. O Brasil é uma oportunidade, se compara com os Estados Unidos, lá não tem essa história do super simples, e por isso que você não vê essas redes que nem tem aqui. Mas quando a gente decidiu, então, já começar a entrar no varejo, no sistema de franquias, a gente podia ter optado por lojas próprias, mas a gente teria esse custo de aprendizado aí de varejo e também o custo de implantação de lojas próprias, né? É um jeito de você diluir um pouco o investimento no momento que você decide franquear. Perfeito. Ou seja, desculpa, dilui investimento na hora da expansão. Outra coisa, que é o que mais eu vejo hoje, que é o que motiva a gente, que a gente vê que deu certo, é assim, a franqueada de Foz do Iguaçu, a Camila, ela é a Camila da Hope, sabe? A franqueada Andressa do Rio de Janeiro, é a Andressa da Hope. Tá com moral, hein, Andressa? E aí, é isso que, assim, a pessoa cuida do negócio como se fosse dele, né? Como se fosse dela. E isso é muito importante, assim. Ou seja, tem um dono na ponta. É o dono, ele é o dono, é a dona da Hope naquele lugar. Isso não tem preço, né? Então, legal. Aqui na fala da Sandra, ela fala que a expansão de franquias dilui investimento. Vamos dar um exemplo aqui prático. Quantas franquias tem a Hope hoje no Brasil? 250. 250. Mais ou menos o investimento para a implantação de uma franquia custa quanto? 500 mil. 500 mil. Então, vamos fazer uma conta simples, tá? 250 franqueados, ou sociedades de franqueados, geralmente são 2 sócios, né? Então, estamos falando de 500 franqueados aqui, 250 empresas, razões sociais, investiram 500 mil reais para ter uma franquia da Hope. Significa que a Hope recebeu um investimento de 125 milhões de reais, isso aí. não é? Que veio de terceiros. E que por conta disso você divide o teu resultado com ele. Isso aí. Então por isso que perde um pouquinho de... Você abre mão de parte do resultado, porque ele tem que ganhar, você ganha só um pedaço, você também abre mão de decidir tudo o que dá na tua cabeça, se fosse próprio, não, agora muda isso, muda aquilo. Agora, com franquia, você tem que ouvir o franqueado. E você pulveriza... A tua marca rapidamente. Você pulveriza o risco. Lembre-se que você tem 125 milhões distribuídos em 250 operações nesse caso. Está diluído o risco também. Então, o risco diluído. A companhia passa a ter um ganho na escala. Na escala. E você tem 500 franqueados trabalhando para que aquele investimento dê retorno para ele e que, por consequência, vai dar para a franqueadora também.